Monte, pelo espírito Leon Tolstói, pela médium Célia Camargo, que se intitula O Criminoso. Porque todos nós, queiramos aceitar ou não, estamos ainda na condição de criminosos soltos por bom comportamento. Por isso que nós estamos no corpo. Né? Porque os irmãos, quando vêm nas reuniões mediúnicas, eles vêm reclamar das atitudes que nós tivemos aí para trás. Então nós cometemos crimes também, todos nós. Alguns diferenciam, vêm já com outra finalidade, com outro trabalho a ser realizado, e muitas das vezes não é do nosso orbe, vem de fora. Porque nós todos temos nossos delitos, nossos equívocos, nossas escolhas equivocadas que pesam na nossa economia. Então lá começa a dizer a história de Jafar. Jafar era uma criança que ninguém suportava mais lá no vilarejo, porque ele já desde pequeno ele era capaz de beber e ingerir altas doses de alcoólicos e ficar nos lupanares, desde pequeno. Os pais já não sabiam mais o que fazer com Jafar. Mas certo dia, ele se desentendeu com os amigos de folguetos dele e o agrediu. Isso ele estava com 12 anos de idade. E ele era bem forte, bem robusto, e o amigo caiu ensanguentado no chão, o que os outros foram chamar seu pai. E o seu pai, já com uma certa idade, já chegou e nem quis ouvir o filho. E já começou a esbravejar, porque ele não sabia que o colega tinha se machucado, mas não tinha desencarnado. Mas aí ele esbravejou Jafar e o expulsou de casa. Nunca mais volte por aqui. E Jafar chorando, então, sem o direito a falar, foi embora daquelas regiões. E não se ouviu falar mais de Jafar por muitos anos. Passou-se um tempo. E um grupo de criminosos passaram a roubar e matar as pessoas que eles roubavam. Eles eram muito sagazes e ali se tomou um vulto. As pessoas ficavam constantemente com medo. Saíam caravanas, mas sempre com proteção, porque sair sozinho, com certeza, esse grupo os pegaria. Mas ali naquela região, uma cidade ficou muito feliz porque eles pegaram um dos criminosos que eles achavam que era o chefe do bando. E tudo porque ele estava passando por ali, tinha combinado com a sua quadrilha de encontrar, depois de um tempo, alguns dias, porque ele foi encontrar uma moça. E ali ele foi preso pelos soldados romanos. E naquele momento, ele ficou muito nervoso, colocaram ele numa cela, ele ficava esbravejando, gritando, reclamando, porque os amigos dele não sabiam que ele estava por ali, porque ele não era muito de falar. E o nome dele era Thanatos, que ele era conhecido. E ele então ali começou a esbravejar, e aí ele começou a ver que não tinha mais como usar a mesma metodologia, porque os comparsas dele não iriam encontrá-lo. Então ele começou a fazer amizade com o carcereiro Zelão. E ali ele foi criando um laço, contou a história dele na versão dele, nada mais era que Jafar, que agora usava o codinome Thanatos. E ali ele conta do jeito dele, como se fosse vítima das circunstâncias, e ali Zelão, o carcereiro, vai se afeiçoando a Jafar. E vai criando um laço, e o tempo passa, mas aí Thanatos, ele começa a reclamar, a questionar, né, que era tão chata a vida da prisão, né, se ele tivesse como fazer alguma coisa. E Zelão ali, conduído da situação dele, diz: olhe, Thanatos, se você não contar a ninguém, eu posso abrir a cela e a gente pode jogar dardos. E aí Thanatos ficou todo feliz e disse: olha, eu sou muito rico. E quando esse estado que criaram para mim, uma confusão, porque não sou eu, jamais faria alguma coisa assim ruim para as pessoas, mas eu vou te compensar, porque você não precisa ficar trabalhando nesse lugar infecto. Né? E ali Zelão abre a cela. Quando ele abre a cela, Thanatos o golpeia com tanta força que ele cai desmaiado. E Thanatos então foge. Foge e ele começa a viajar à noite.
para não ser reconhecido, porque de dia ele poderia ser reconhecido, e ele começa a se afastar cada vez mais daquelas regiões. Ele vai cada vez mais distante para não ser reconhecido. Mas certo dia, ele estava caminhando ali logo pelo início da manhã, e ele percebe então, pelo reflexo das armaduras, que eram 2 soldados romanos, e pelas capas vermelhas. Então ele sai da estradinha e entra às margens do Rio Jordão. E quando ele entra naquele caminho, ele percebe que estava acontecendo uma coisa inusitada, porque tinha uma pessoa muito magra, vestido com roupas de couro de camelo, e falava de uma voz estertórica: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o fogo e o Espírito Santo. E aí ele acha, deve ser mais um dos profetas da minha raça. E ele vai se aproximando para se misturar no meio da multidão para não ser reconhecido pelos soldados. E ele então entra na fila, o último da fila. E ele é batizado por João o Batista, aquele que batizava. E ali ele até se revigora, porque fazia tempo que ele não tomava um banho. E aquela água ali o revigorou, e ele se sentiu muito bem, mas ele não confessou seus pecados. Mas o interessante é que chegou um grupo de pessoas à margem, e aí é como se tivesse tudo parado. Todos voltaram os olhares para aquele grupo que chegava. E aí, um que parecia ser o que coordenava aquele grupo, entrou na água. E entrou na água e foi até João. E aí João já diz a ele: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Que faça cumprir a justiça. E Jafar vai para o outro lado da margem e fica olhando. Ele fica meio assim, extasiado pelaquela figura. E ele olha e fica ali, mas os soldados aproximaram e começaram a caçoar daquela prática. E aí ele já se afastou e foi embora. E continuou sempre viajando à noite, mas como ele já estava muito distante, ele então começou a caminhar de dia, porque ali não seria conhecido. E neste dia ele achou muito interessante, porque era um volume de pessoas muito grandes caminhando para uma planície, que já avistava muitas outras pessoas. Mas o que ele ficou intrigado é que eram pessoas estropiadas, doentes, né? E falou: eu vou entrar aqui, porque nenhum desses daí vai fazer oposição, eu sou bem mais forte que eles, vou ver o que está acontecendo. E ele foi caminhando e entrou e sentou no meio da multidão que estava. E ali ele olhou lá para frente e ele reconheceu Jesus, que fora batizado após ele por João Batista. E ali ele começou a ouvir as prédicas de Jesus e ele começou a ficar maravilhado. Porque ele podia ser um criminoso, mas ele não era hipócrita, igual muitos da raça deles, que iam para os templos orar, mas faziam coisas terríveis lá fora. E aí ele começou a ouvir e aquilo caía como um bálsamo para ele. E ele começou a pensar: olha, se por tão pouco o povo da minha raça mata uns que pensam um pouco diferente que eles, imagina o que vão fazer com esse tal Jesus. Porque ele é totalmente revolucionário. Ele está falando que nós somos todos iguais perante o Pai. E ele, então, ali naquele momento, ele toma uma decisão. Já que a vida dele não tinha muito sentido, né, ele decidiu, então, acompanhar Jesus em todos os lugares que ele fosse, para protegê-lo. Ficaria sempre às espreitas, mas estaria acompanhando ele a uma certa distância, mas o acompanharia para protegê-lo. E assim Jafar acompanha Jesus em todas as prédicas. E aquilo, cada vez mais que ele ouvia os ensinamentos do Cristo, mais começava a remodelar o seu íntimo. E aí ele já começou a ver um outro sentido para a vida. E ele acompanhava o mestre para todos os lados. Ficava a certa distância, mas até um momento que foi terrível. Porque no Jardim das Oliveiras, Jesus foi pego pelos soldados.
E aquilo ali, ele pensou, eu vou reagir, mas eu vou estar contrário aos ensinamentos dele. O que eu faço agora? E ele acompanhou todo o martírio do Cristo. Pensou até em dar a vida dele, porque ele era um criminoso, muito conhecido, em dar a vida dele em troca do mestre. Mas ele pensou, não, o meu povo, eles vão ter duas vitórias, que eles vão ficar com Cristo e vão ficar comigo, mas não vão liberar o mestre. E aí ele entrou em desespero, porque quando Jesus se definha na cruz, e aí ele perde o chão, ele perde a noção, e aí ele tem uma recaída, e volta a se embriagar, e ali ele fica na soleira de uma taberna, bebendo, bebendo, bebendo. Até que passou alguns dias, e passou umas pessoas dizendo, estão dizendo que o filho do carpinteiro ressuscitou. Será crível? Ele ouviu aquilo de relance, mas já foi motivo dele correr até um poço que tinha ali no meio, lavar seu rosto e procurar informações. E ele ouviu da própria Maria de Magdala que Jesus havia ressuscitado. Diferente dos discípulos que não acreditaram na fala de Maria. Ele acreditou de pronto. E ali ele compreendeu toda a mensagem. Ele compreendeu todos os ensinamentos que Jesus, que ele acompanhou, que era para ele começar a vivenciar aquilo. Não era para ficar guardando no intelecto. Porque o nosso problema, às vezes, é guardar no intelecto. A gente fala muito, mas age pouco. Então nós saímos da ignorância para o conhecimento e agora precisamos adentrar na sabedoria. Porque às vezes a gente fala, mas eu sei. Sabe nada, você conhece. Porque se você soubesse, você agiria desta forma, porque o sábio é aquele que vivencia aquilo que conhece, o conhecimento que já carrega. Se quisermos mudar, podemos falar também, saímos da ignorância para o entendimento e agora para a compreensão, que é vivenciar o que a gente já entende. Ou se quisermos mais na atualidade, saímos da ignorância para a teoria e agora precisamos praticar. Nós precisamos praticar. Esse é o momento da maioridade das ideias do Cristo e da doutrina espírita. É vivenciar os ensinos do Mestre, à luz da doutrina dos espíritos. Porque muita coisa foi meio desilustrada. Então, Jafar, ele reconhece que agora ele precisava viver. E ele ia começar pela pessoa mais importante, que era ele mesmo. Porque toda mudança começa dentro de nós. Começa na nossa intimidade. Para depois a gente oferecer fora. Porque senão nós vamos ter que ouvir a fala do mestre novamente. Raça de víboras, bando de hipócritas, me tem nos lábios, mas não tem no coração. Falar, todo mundo fala. Coração é ação, é movimento. É atitude. Então nós precisamos vivenciar. E assim Jafar chegou a essa conclusão. E aí ele pensou, como que eu começo agora? Porque já sei que vou ter que utilizar tudo para comigo. Mas, e como é que eu faço agora também para poder reparar todos os equívocos que eu cometi? As pessoas que eu tirei fortunas, eu até conseguiria devolver, porque eu guardo. Lá numa gruta, próximo do Mar Morto, muitas riquezas que eu roubei das pessoas. Mas como que eu farei com as vidas? Com as vidas que eu tirei? E ali ele entra no estado de melancolia. Num estado que hoje a gente chama depressivo. E aí ele começa a voltar. Voltar de onde ele veio. Então ele começa a pensar como fazer. Eu não tenho como restituir as vidas das famílias.
E ele então decide fazer o que o mestre ensinou. E ele ora pedindo ao Pai que o auxiliasse nessa nova empreitada. E ele ora e dorme. E quando ele acorda revigorado, com uma energia nova. E ele fala: já sei como vou começar. Eu vou começar com o carcereiro Zerão. Porque foi ele que eu prometi de dar riquezas para ele. E eu traí a confiança dele. E eu vou voltar. E vou procurar Zelão. E ele então volta, passa ali numa das cavernas ali perto do Mar Morto, tira suas riquezas que ele tinha guardado dos roubos, e ele vai então em sentido ao vilarejo de Zelão. Chegando lá, se hospeda, pergunta onde que ele mora, e ali já se treme todo. Porque até então estava distante, agora eu vou me deparar com ele. Eu traí a confiança dele. Mas o Pai vai me amparar. O Mestre está comigo. Eu vou. Aí deixou chegar mais à tardinha e ele foi lá. Quando estava se aproximando, teve vontade de voltar para trás. Nós, muitas das vezes, queremos também voltar para trás. Voltar nos velhos hábitos, nas velhas atitudes. Porque nós já estamos acostumados. Agora o novo, a gente tem medo. O homem novo que há em nós, que somos nós, a gente tem medo de lidar com ele. Nós preferimos ficar mais com o homem velho, já estamos acostumados. Quantos milênios o homem velho coordenando nossas vidas? Agora, o homem novo precisa emergir. Já dizia Paulo de Tarso, combati o bom combate. E para Paulo é vencer a si mesmo. O homem novo precisa passar à frente para coordenar o homem velho. Completei a carreira. Porque o que ele combinou de fazer, na existência dele, ele fez. Poderíamos dizer, assim como fala o espírito Alexandre André Luiz na obra Missionários da Luz, um completista. Porque a maior parte, nós não saímos daqui como completistas. Nós ficamos na beira do caminho. Porque nós falamos de Jesus Cristo, falamos dos Espíritos, mas estamos fincados, pés no chão. Nós perdemos tanto tempo com bagatelas, com distrações. Perdemos tanto tempo falando da vida alheia, nos distraindo. Não sabemos nem cumprir 3 propostas do Mestre que é tão fácil, que é tão simples e que todos os cristãos primitivos, os cristãos lá da época de Jesus, dos 300 primeiros anos, eles compreenderam, e olha que eram analfabetos, ignorantes. Mas, olhe, vamos pegar uma fala do Cristo e vamos ver se a gente precisa ter um doutorado, um mestrado, uma graduação para a gente poder compreender. E entender a gente não entende, porque a gente repete. Imaginemos. Se é complicado, vocês me falem que eu vou me esforçar para poder tentar explicar isso. Faça aos outros somente aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, é complicado essa fala do mestre. É tão complicado que eu não consigo assimilar uma coisa tão simples, mas que ainda é difícil da gente fazer. Então eu não vou roubar porque eu não quero ser roubado. Eu não vou matar porque eu não quero ser morto. Eu não vou trair porque eu não quero ser traído. Olha, mas é simples esse ensinamento. É bem simples. Mas nós vamos ter que superar aproximadamente 50 mil anos na condição humana de equívocos, de escolhas de uso mal de nosso livre-arbítrio. Então a gente não dá um salto e não muda da noite para o dia. Nós vamos ter que domar, como a fala de nosso mestre leonês, Allan Kardec, domar nossas más tendências, nossas más inclinações. Mas vamos para uma segunda. Não julgueis para não ser julgado, pois será julgado na mesma medida com que houver julgado o outro. Olha, se eu já julguei, eu já caí na primeira. Porque eu não gosto que ninguém me julgue. Aí é o maior ato de covardia. É julgar o outro.
Porque nós somos covardes, porque quando eu aponto o defeito do outro, é porque eu não tenho coragem de olhar para dentro de mim e ver que eu carrego também este mesmo defeito, num grau qualquer. Mas é mais fácil eu falar dos outros. É difícil a gente assimilar esse ensinamento. É complicado. Então nós projetamos no outro aquilo que a gente não tem coragem de ver na gente. Mas também nós projetamos no outro também qualidades que a gente possui. Não é só para coisa ruim. Ah, então quando eu vejo no outro, eu admiro, nossa, olha como é que aquela pessoa faz bem, eu também tenho que olhar aqui para dentro, olha, onde está isso em mim que eu não estou vendo? Porque se eu percebo é porque eu tenho também. E nós esquecemos que nós somos deuses. Ou será que o nosso mestre amado mentia? Vós sois deuses, brilhe vossa luz. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Ele falou que vós sois, ele não falou vós sereis. Então, se vós sois, é porque nós já somos, em essência. Precisamos o quê? Ir para dentro de nós. Igual todos aqueles cristãos primitivos foram, com esses ensinamentos básicos do mestre. E eles foram capazes de entrar no circo, serem devorados pelas feras, serem queimados vivos, mortos pelos gladiadores, cantando hossanas ao Senhor. Hoje, qualquer coisinha a gente já não cumpre o nosso compromisso. Ainda mais se for compromisso com Jesus. A gente sempre coloca a dificuldadezinha. Ah, não vou lá hoje não, que eu estou meio cansado. Já pensou se o Pai e nosso Mestre Jesus se cansasse? Nós estávamos perdidos? O universo ia virar uma bagunça? Porque Deus falou, vou tirar um descanso. Vou tirar um descanso? Ele mantém o equilíbrio universal. Ele é imanente, transcendente a nós, ele está dentro, está fora. Por isso que o mestre falava, olha, não há um fio de cabelo que não esteja contado que o Pai não saiba. Não há uma folha de uma árvore que caia que Deus não saiba. Então essa interação, e ele já dizia, ó, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós. Falando dessa interação, que a gente às vezes fica admirado, a física moderna está falando isso, a biologia molecular está falando isso, isso aí já é falado há mais de 6.000 anos. Já encontra lá no livro dos Vedas. Mas quem compilou tudo isso com precisão foi nosso Mestre Jesus. Ele compilou e nos trouxe com total clareza, que fica fácil para que todos nós, uma criança ao idoso, possa assimilar. Por isso que ele já dizia, eu vos falo por parábolas. Porque tendo olhos não veem, tendo os ouvidos não ouvem, não entendem. E assim, Jafar também compreendeu. Ele não ficou no entendimento, ele compreendeu. E chegou e bateu a porta. Bateu a porta de Zelão. E ali chegou uma moça, jovem, mas um tanto desgastada, cansada, era Lia, esposa de Zelão. E quando abriu, ele já foi falando, aqui mora Zelão, sim, é meu esposo. Eu sou um amigo de muito tempo dele, e eu vim visitá-lo. E ela abriu a porta e o levou até um cômodo. Estava já escurecendo, não tinham nossas lâmpadas, né? E ali ele olhou e falou, Zelão, não está me reconhecendo? E ele estava paralisado. Zelão, não está me vendo? E a Lia falou para ele, olhe, meu, eu creio que você faz tempo que você não vem por aqui. Mas Zelão, ele era carcereiro. E ele foi agredido por um criminoso chamado Thanatos, que o golpeou com tanta força, e desde aquele tempo, ele não mexe nada. Ele só mexe os olhos. E aí, Jafar começa a chorar. E ela diz, eu vejo que você é bem amigo dele, para se emocionar com a situação dele. Eu tenho que ficar cuidando dele o tempo todo, porque ele está aí, como você está vendo, não mexe nada, não movimenta, não fala. E os nossos filhos ficam
mendigando nas estradas, para ver se a gente tem o que comer. E aí ele desaba mais ainda. Olha, e agora é perigoso sair daqui. Já que és amigo de meu esposo, pode pernoitar aqui, se não se importar de comer uma sopa rala e um naco de pão duro. E ali, então, ele decide ficar. E os filhos chegam. Acham estranho, nunca aparecia ninguém lá. E ali eles conversam e tudo mais, e Jafar fala para Lia, olha Lia, eu sou só, mas eu tenho uma condiçãozinha. Se você não se importar, eu gostaria de ajudar você com Zelão. E ali então foram dormir. Quando Lia acordou cedo, Jafar já tinha cuidado da limpeza, da higiene de Zelão, já tinha dado algo para comer. E desde aquele momento, quando Lia falou, ele falou, não precise mais se preocupar com Zelão. Zelão é minha responsabilidade. Eu vou cuidar dele. E você cuide dos filhos. Vocês nunca mais vão passar necessidade. Eu cuidarei de vocês. E ela pergunta, o que você estava falando com Zelão, que ele estava bem calmo? Porque às vezes ele fica emitindo uns ruídos, né? Eu estava falando de um mestre que eu conheci, Jesus de Nazaré. E aí começou a contar para ela as passagens do Cristo, passar para o filho, os filhos, e os filhos começaram a crescer dentro da moral cristã, para serem homens de bem, o que está esquecido na atualidade. Jesus, o Evangelho, está deixado para depois. Porque nós somos bem engraçados. Né? Porque quando nossos filhos nascem, a gente não pergunta para eles se eles querem receber aquelas injeções dolorosas. A gente não pergunta. Quando chega o período de levar para a escola, a gente também não pergunta se eles querem estudar. A gente leva. Mas quando são nos valores morais, na moral cristã, na proposta dos espíritos, não, quando chegar na adolescência, eles escolhem. Já é tarde. O período da educação é do ventre até os 8 anos de idade, 3.000 dias, como coloca muito bem claro Emmanuel, e também na psicologia a gente também estuda assim. Então, ali é o período fértil que nós vamos educar. Depois dos 8 anos é manutenção. Aí depois eu quero reclamar porque meu filho é revoltado, porque é isso, porque não demos base. Que base que nós demos? E às vezes nós adultos estamos aqui e nossos filhos estão fazendo bobagem por aí. Estão lá no joguinho, estão lá naquilo lá, e sei lá o quê. Aí a gente acha que é bom pra gente, mas não é bom para nossos filhos. A gente deve se perguntar, o que nós estamos fazendo? Como é que nós queremos um mundo melhor ou voltar aqui, se ficarmos aqui, pode ser que a gente seja expatriado, a gente voltar aqui e esteja um mundo melhor, se a gente não dá base aos nossos filhos. E ali Jafar começou a todo fim do dia a falar de Jesus para todas as pessoas que passavam ali. Eles começaram a ajudar as pessoas que passavam por ali e começaram a formar um grupo que auxiliava todos ali. Por isso que na história do cristianismo, e a gente pega os relatos aí das obras de Amélia Rodrigues, Humberto de Campos por Chico Xavier, né, Neio Lúcio e tantos outros espíritos, falando lá dos primórdios do cristianismo. Não passavam necessidade, não. Ninguém passava aperto, não. Porque aqueles que tinham mais ajudavam quem tinha menos. E assim eles tinham a fraternidade cristã, que os gregos chamavam de fraters, fraternidade. E eles se auxiliavam mutuamente. Hoje tem pessoas desencarnando de fome, às vezes, do lado da nossa casa. Tem pessoas cometendo suicídio dentro de nossos lares. E a gente não está vendo. Porque nós estamos mais ocupados com o nosso umbigo. E não estão vendo o que está acontecendo. Nesse espaço de tempo que estaremos aqui, no mínimo 104 pessoas no mundo vão desencarnar pelo suicídio. No mundo. 2.150 pessoas vão desencarnar por hora de fome no mundo, na miséria. É uma média de 80 milhões de pessoas que morrem de fome no mundo e na miséria.
Mas não. Ai, mas o Covid não matou ninguém. Só vai quem precisa. Ou nós achamos que o pai erra, que o pai não sabe o que está fazendo? O pai é soberanamente justo e bom. Tudo que nos acontece conosco está perfeitamente correto. Por mais que a gente não consiga vislumbrar isso. Sabe por quê? Porque a gente busca o externo o tempo todo. Porque se nós estivéssemos buscando o nosso interior, nós saberíamos o propósito existencial nosso. A carreira que Paulo fala. Porque aí eu estou indo para dentro de mim e vou me dar conta daquilo que eu combinei antes do berço. Porque tudo que nós estamos passando, nós combinamos antes. E podemos dizer que somos todos capazes de cumprir aquilo que nós combinamos. Porque lá nós estávamos com mais lucidez, nós discerníamos melhor, nós tínhamos o auxílio de nossos protetores, aí a gente fez a escolha, eu vou para lá e vou traçar esse caminho, vou fazer este caminho. Chega aqui, o véu do esquecimento, e a gente, numa educação voltada para o externo, que nós temos que ter e parecer alguma coisa, a gente se perde do nosso propósito existencial. Aí a gente se atrapalha. E aí onde que a gente vai chegar desse jeito? Onde que nós queremos chegar desse jeito? Se a gente chega aqui e esquece que nós somos espíritos, e nós achamos que somos um corpo, que temos um corpo intermediário perispírito e temos um espírito. Pode ver que a gente fala assim, ai, meu espírito. Quantas vezes a gente não fala isso? A gente está mostrando que a gente não tem o discernimento ainda necessário de reconhecer que somos espíritos imortais. Mas será que todos nós somos espíritos imortais? Será que todos nós que estamos aqui presentes somos espíritos imortais? Há uma obra muito interessante, Narrações do Infinito, pelo espírito Camilo Flammarion, não. Na época ele estava encarnado. Mas ele conta o diálogo de Querens e Lumens. Lumens tinha desencarnado e Querens era o pesquisador. E lá no diálogo entre encarnado e desencarnado, o Lumens pergunta para Querens, Querens, tu crê que todos são espíritos imortais? E o Querens falou, sim. Não, Querens. Só é um espírito imortal aquele que tomou consciência que é um espírito imortal e vive de conformidade com essa consciência no físico. Então, se eu não estou fazendo o que eu deveria fazer dentro do meu propósito existencial, como um espírito imortal que sou, eu não sou espírito. Eu posso ser para Deus, para Jesus, para os espíritos superiores, mas para mim eu não sou. Tanto é que Jesus explica isso de uma forma diferente. Quando ele está lá proferindo uma fala para as pessoas, chega uma pessoa e fala assim, olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão chamando você lá fora. E ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O pessoal fica assustado e ele fala, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, estes sim são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Então, se nós não estamos fazendo a vontade do Pai, nós ainda não nos comportamos como seres imortais, como espíritos imortais e nem como filho de Deus. Nós somos bem parecidos com o servo. Por isso que Jesus diferencia servo de filho. O filho faz a vontade do Pai. O servo falta serviço, o servo não vai. Sempre fazendo essa analogia. Ó, que Paulo trabalha. Homem novo conduzindo homem velho. O filho conduzindo o servo. O Deus com D minúscula conduzindo o diabo. A luz conduzindo a sombra. Que nada mais é o quê? É o ser que sou que preciso coordenar essas estruturas do ego. Que é fruto do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, de nossas máscaras. É o homem novo que conduz. Porque enquanto o ego estiver na frente, porque condição de espírito imperfeito é ego alienado, numa autossuficiência. É como se fosse assim. Nós fomos criados por Deus. E Deus, quando nos criou, falou assim, meus filhos, eu vou dar para vocês duas heranças. A primeira herança, o amor. Porque vocês são meus filhos e eu sou amor. E vocês são amorzinhos. Vocês são partículas do meu amor em gestação no ventre do universo. Mas vou dar o segundo. O segundo é que nos atrapalhou. Ele deu o livre-arbítrio. Esse tal livre-arbítrio é um problema com a gente não sabe usar esse negócio direito. E aí,
Ele falou, ó, vou voltar para o universo, vocês fiquem à vontade, porque eu estou dando esse planeta lindo para vocês. E aí, nós esperamos ele ir embora. É igual a gente no trânsito. A gente tá andando no trânsito, aí tem uma plaquinha, ó, não converta à esquerda. A gente olha para o lado, olha para o outro, olha para o outro lado e converte à esquerda. Quando chega do outro lado, a gente dá de frente com o guarda, com o policial. Oh, meu amigo, você não viu a plaquinha ali? Não, a plaquinha eu vi, seu guarda, eu não vi você. E a gente faz assim porque a gente não vê Deus. Desta forma, a gente conhece Deus pelo axioma de suas obras. Mas a gente não vê Deus. Aí a gente apronta. E foi o que nós combinamos. Nós olhamos uns para os outros, nós tudo estava lá junto. Aí nós olhamos para o outro. E se a gente usar esse amor só para a gente? Aí onde o amor adoeceu. E aí o amor, quando adoece, porque Deus deu um amor incondicional para nós, e nós não fizemos o caminho igual Cristo fez, né? Igual o Emmanuel coloca lá no Consolador, aquela obra psicografada por Chico Xavier, o Consolador. Jesus é um dos poucos eleitos que pegou o caminho reto e foi embora. Nós não, nós fizemos desvio. Nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, está exarado lá no Livro dos Espíritos. E aí nós pegamos e pensamos se a gente podia usar só para nós. Aí o amor adoeceu e nós parimos 2 irmãos gêmeos. Dentro das estruturas do ego, que é só para nossa sobrevivência. Nós temos que parar com essa mania de ficar culpando o ego pelas bagunças que a gente faz. Ah, é meu ego. Não, o ego é neutro. O ego é a herança do nosso primarismo animal para nossa sobrevivência. Então nós só estamos aqui por causa do ego. Porque quando nós nascemos, quem fez a gente mamar na mamãe foi o ego. Quem fez a gente emitir aquele som para que a gente quer o choro, para poder falar que está com fome ou que está com a dorzinha, é o ego. É o ego que nos fez rastejar, engatinhar, nos levantar e caminhar. É o ego. O ego que nos fez perpetuar a espécie. É o ego. Agora, bagunçada dentro é por nossa conta. Porque quando nasceu esses 2 irmãozinhos gêmeos, que nasceu primeiro o egoísmo e depois veio o orgulho, aí eles fizeram uma patota toda. Aí vaidade, ciúme, tudo filhos dele, desses 2. E aí nós inchamos o ego, inflamamos. E isso é o homem velho em nós. Jafar permitiu que o homem novo conduzisse ele. E ali foi tomando um vulto muito grande. Porque todas as pessoas passavam ali e queriam ouvir falar de Jesus. E o tempo passou. Passou 2 lustros, 10 anos. E o quadro de Zelão se agravou. Jafar corre até ele, porque um dos filhos o avisa. E quando chega lá, ele vê que ele estava se definhando. E ele aproveitou aquele momento. Ele falou, Jafar, me perdoe. Me perdoe pelo que eu te fiz. E jorraram lágrimas de Zelão. E aí ele compreendeu que Zelão havia o perdoado ali. E Zelão desencarna. E ele permanece divulgando o evangelho ali para todos que passavam por ali. Só que o tempo passou, mas como a gente fala, né? Como ali todo mundo se ajudava, né? Pensavam que Jafar era muito rico. E uns criminosos apareceram por lá. 5 homens fortes, robustos, ouviram as prédicas que ele deu no final do dia, mas no outro dia, quando Jafar estava orando, né, ele sentiu um aperto no peito e ele falou, pai, é o momento do meu resgate? Não deu nem tempo dele respirar. Eles arrombaram a porta, munidos de punhais e pedaços de pau, e falaram para ele, nos dê sua fortuna. Eu não tenho mais nada. Porque aqueles outros que tinham mais aquinhoados, eles doavam mais. Jafar já não tinha mais quase nada. Mas eles não aceitaram e começaram a agredi-lo com pauladas. E ele cai ensanguentado. E naquele momento ele tem uma dupla visão. Ele vê Zelão em pé. E ele se enche de júbilo por estar vendo na sua visão espiritual Zelão em pé. E ele se alegra, esboça um sorriso. E os criminosos acham que ele estava debochando dele. E um dos mais sagazes o apunhala inúmeras vezes no coração. E Jafar
desencarna naquele momento. E naquele momento ele se vê com um monte de irmãos que passaram por ali, nesses vários anos que eles estavam ali servindo as pessoas, ajudando as pessoas. E ele fica muito alegre, e ele abraça Zelão em pé, Zelão falando em pé, perfeitinho. Ao mesmo tempo que eles abrem. E quem vem é o Mestre Jesus para recepcioná-lo. Bem-vindo, meu filho. Pois tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber, estive preso e foste me visitar. Jafar se enche de júbilo, cai de joelho. Jesus, levante, bem-amado do Pai. E nisso, Lia e as crianças, que já não eram mais crianças, eram adultos, entram pela porta. E num grito estertórico que Lia dá, ele se sente puxado para o corpo novamente. Mestre, eu preciso voltar. Eu preciso ajudar muitas pessoas. Eu quero trazer todos os meus comparsas de crime para o teu evangelho, para a tua doutrina. Jafar, você vai fazer isso, Jafar. Mas não agora. Primeiro você vai se recompor. Em outra oportunidade você vai voltar. E ali Jesus desaparece. E ele é levado por aqueles irmãos para uma estância de repouso. Então nós vemos como que o Evangelho é transformador. Como ele pode mudar as nossas vidas se nós abraçarmos realmente. Porque não tem nada complicado no Evangelho. Tudo que foge à simplicidade complica. E se complica, pode ser qualquer coisa, menos Evangelho de Jesus e doutrina espírita. Então nós temos que aproveitar essa doutrina bendita, que está em nossas mãos. Porque imaginemos Praia Grande, o que? Quase 7.000 habitantes. Mais ou menos, né? Imagine só se nós aqui, que nos intitulamos espíritas, cristãos, formos exemplos para os nossos irmãos de bom comportamento, boas atitudes. A gente vai arrastar toda a cidade. Por isso que Herculano Pires, né, o saudoso Herculano Pires de São Paulo, um educador espírita, ele vai dizer que o dia que o espiritismo for bem compreendido pelos próprios espíritos, será o maior movimento cultural do planeta. Mas ainda isso não está acontecendo. E nós levamos 300 e poucos anos, 325 anos com Constantino para deslustrar o Evangelho de Jesus. Mas agora nós estamos com menos tempo deslustrando o Espiritismo. Porque nós estamos vendo Espiritismo à moda da casa. Não Espiritismo à la Kardec e a Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não caia nas pautas da história do Espiritismo como aqueles que deslustraram eles. Porque a gente deslustra toda vez que a gente não tem um comportamento digno. Toda vez que a gente foge às nossas responsabilidades adquiridas conosco mesmo. Por isso que o fardo é proporcional do que a gente suporta. Todos nós aqui temos condição de dar conta, todos, independente de sua crença. Porque nós temos que saber que o Espiritismo é um patrimônio da humanidade. Não é para ficar enclausurado, não. É patrimônio da humanidade. Por isso que na questão 798 vai deixar muito claro. A pergunta de Kardec é muito precisa. O Espiritismo se tornará crença geral? Olha, crença. Não falou de religião formal. Crença geral. E os Espíritos respondem comigo, sim, porque está na natureza. Mas vai ter que enfrentar grandes desafios por causa do interesse pessoal. De pessoas que querem bagunçar. Mas como ficarão isolados, terão que acreditar. Então isso é o futuro da humanidade. É esses ensinos. Então tenhamos essa noção para que comecemos a tomar consciência. Para que possamos chamar nosso Mestre Jesus novamente. Porque nós temos afastado dele. Porque todo comportamento indevido que a gente faz para conosco mesmo, que afeta os outros,
é um afastamento do Mestre e é um afastamento do Pai. Então pensemos em Jesus, o nosso divino amigo. E rogamos Ele para que Ele venha trazer a tua paz. Porque só Tu és, Senhor, o nosso abrigo. Abrigo que venturas me nos traz. Venha o meigo Nazareno, este mundo de dores, de horrores consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a nossa terra iluminar. Vem afastar o mundo da guerra, esse chacal de goelas abertas, devorador, que destrói tudo que encontra pela terra. Espargindo luto, expandindo dor. Sabemos que há gemidos de aflição e por onde passamos sentimos que não há mais primaveras. Enquanto milhares de crianças, idosos, miseráveis pedem pão. Incontável número de homens poderosos que se engalfinham como feras. Vem, Senhor, vem reflorir nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações, exterminar a dor e fazer calar a boca miserável dos canhões, o tilintar das baionetas, os silvados dos mísseis. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências para que nos tornemos instrumentos teus, na paz, para a paz, pela paz e fazer feliz o mundo. Uma boa noite a todos. Estejam todos com Deus.